Estamos iniciando mais um programa Campinas, os Desafios da Metrópole, que hoje trata das questões relacionadas à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Para esse programa, nós contamos hoje com a participação da professora Débora Frasato, da Faculdade de Arquitetura, e a professora Liduína Rinaldi, da Faculdade de Fisioterapia. Acho que para nós iniciarmos, né, a nossa conversa, acho que um ponto que nos parece interessante sempre retomar é a questão do enfoque, né, que tem a deficiência, né, ao longo da história, né. Então a gente sabe que desde aí dos primórdios, né, da humanidade, da antiguidade, a questão da deficiência sempre era vista como alguma coisa atribuída a forças sobrenaturais, a possessão demoníaca, ou mesmo a um castigo divino, né? Então, alguém teria cometido um pecado muito grave para merecer o castigo de um filho ou de alguém na família com deficiência. Com o passar dos anos, nós vimos que essas pessoas que antes eram consideradas possuídas passaram a ser consideradas doentes. E claro, como doentes precisam ser tratadas, né? De qualquer maneira, ou por um enfoque ou por outro, o que sempre prevaleceu foi o afastamento das pessoas. A reclusão. Né? Reclusão, pessoas escondidas mesmo, muitas vezes mortas, né? Na Idade Antiga, aí as pessoas, os bebês, eram abandonados nas florestas, eram devorados pelos animais, né? Mesmo na Grécia, né, os homens precisavam participar das guerras, né, participar das academias. Então, qualquer tipo de má formação, qualquer dificuldade era eliminada, né? Na Idade Média também, acho que é interessante a gente lembrar que as pessoas eram queimadas, né, as mães e os bebês, né, porque aquela criança com deficiência ou má formação simbolizava a união da mulher com o demônio, né? E aí, na condição da doença e do tratamento, as pessoas sempre segregadas, sempre afastadas do convívio, né? E claro que, diante disso, o padrão de relação que se estabelecia com as pessoas com deficiência era segundo o enfoque que existia, né? Se a gente entende que a deficiência é uma possessão demoníaca, como é que eu me relaciono com ela? Né? Ou se é um castigo divino, que relação eu estabeleço, né? Ou se é uma pessoa doente, como é que a gente se relaciona com uma pessoa que compreende, que a gente acha que é doente, né? E eu acho que aí, eu penso que é importante a gente trazer presente um pouco o enfoque hoje, né? E a partir do enfoque hoje, a gente poder compreender melhor os conceitos aí de acessibilidade e inclusão. São palavras que se falam hoje muito, né? Agora, às vezes, com compreensões diversas. Então, acho que é legal a gente ouvir, né, do ponto de vista aí da fisioterapia, da arquitetura, da psicologia, o que a gente compreende, né, como acessibilidade e inclusão, mas retomando um pouquinho o enfoque hoje, né? Eu posso falar? Então, é o seguinte, né, eu acho que a gente está, na realidade, numa fase de transição, né, entre dois enfoques que parecem antagônicos, mas na realidade eu acho que eles não são, que é o modelo médico de deficiência e o modelo social, né? Acho que no modelo médico a gente ainda vê em alguns centros, e eu acho que a gente está começando a mudar um pouquinho essa percepção, que o deficiente, a partir da lesão, ele é anormal, ele é patológico, né? E toda a ênfase da intervenção vai para a normalização, ou para a cura, para a recuperação, né? E o outro modelo que eu acho que está aparecendo muito forte nos últimos anos, na realidade é um modelo social mesmo, né? Que independente da lesão, né? O que causa a deficiência, na realidade, é como a sociedade vê e as oportunidades que a sociedade oferece para esse cidadão, né? Então, você pode ter uma lesão e ter uma vida praticamente normal se você tiver acesso, acessibilidade, a professora Débora vai falar, né? Melhor do que eu. Se você tiver, de repente, uma cadeira adaptada, motorizada, oportunidade de escola, transporte, você pode ter uma vida normal, lazer, né? E você necessariamente, então, é lógico que a reabilitação ela é importante, os profissionais de reabilitação, mas isso não basta, né? Então, na realidade, acho que esse enfoque social que tira da lesão, do biológico, né?
o estigma da deficiência, né, ou a patologia, né, nós dizíamos que nós queríamos normalizar os pacientes até um tempo atrás. Hoje não. Né? Hoje nós não queremos normalizar ninguém. Nós queremos que ele se inclua e que ele tenha oportunidades como outros cidadãos qualquer. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Né? Eu acho que dentro desse aspecto de reconhecer que o deficiente é um cidadão, ainda olhando esse histórico que você colocou, como eles não conviviam, né, com as pessoas, as nossas cidades em sua origem, se a gente pegasse o Centro Histórico de Campinas, por exemplo, é óbvio que ele não está adaptado. Né? Ele não está adaptado porque não existia esse tipo de usuário. Né? Esse usuário ficava, os que sobravam, que não eram queimados, abandonados, né? Ficavam em alcovas, que eram cômodos que não tinha sequer janela, porque se entendia que era uma doença altamente contagiosa, que passaria de um para o outro, então não havia qualquer convívio. Né? Quando a gente vive um momento de inclusão, e daí a gente passa a reconhecer que eles são cidadãos, porque se eles são cidadãos para votar, eles são cidadãos para circular, até para levar o voto, né? A gente passa a reconhecer que a nossa cidade não está preparada para isso. Então, acho que, concordo com você, acho que há todo um movimento em transição, a gente tem, a partir da Constituição de 88, que reconhece, e na Constituição de 88, que é colocada a grande frase, a cidade é para todos. Né? Fazemos parte desse todos. Né? O que seria ter uma cidade acessível? O que seria ter um espaço acessível? Seria ter um espaço em condições de uso por todos. Né? No espaço inclua-se o mobiliário, inclua-se entrar nesse ambiente. Né? Agora, eu posso ter uma casa totalmente adaptada. Né? Então, no caso de um cadeirante, né? Eu posso ter larguras de portas, assim como prescreve a legislação, né? Eu posso ter as barras de apoio nos locais corretos, nas posições corretas, né? Mas o que adianta eu ter a moradia dele totalmente adequada se eu não crio condições para que ele circule além da moradia? O que adianta eu ter uma política de transportes públicos que tenha ônibus adaptados se ele não consegue fazer um simples percurso que é da casa dele até o ônibus com autonomia e segurança? Então, esse é o grande conceito que sustenta a questão da acessibilidade. Eu tenho que ter autonomia e eu tenho que ter segurança. E um grande desafio, né? Esse é o grande desafio que se coloca para as cidades hoje. Eu acho que Campinas, nos últimos anos, teve uma melhoria, né, nesses aspectos, vários avanços, né? Eu costumo fazer algumas visitas aos meus pacientes que são SUS dependentes, às minhas crianças, e na realidade o que eu via alguns anos atrás era assim, praticamente a inexistência dessas oportunidades. Então hoje ainda existem algumas dificuldades. E algumas mães dizem, não, mas eu tenho transporte, né? Eu venho para a PUC com o transporte. E eu pergunto, e quando você quer passear no centro da cidade, como é que você faz, né? Então, às vezes, ainda, o que as mães dizem, né? É que o ônibus ainda não, talvez, né? Não exista um número de linhas suficientes que cheguem a todas as regiões, os horários ainda são escassos. Essa questão da casa até o ponto onde circula o ônibus especial, os horários, né? Então, é o que você está dizendo, né? Às vezes a casa, eu tenho uma família que tem uma casa do BNH adaptadinha, toda bonitinha, cadeira de rodas, né? Mas é muito difícil chegar até o ponto de ônibus. Então, alguns desafios, eles realmente existem, né? Estão sendo superados e eu tenho a impressão que em breve, né, nós teremos muito mais oportunidades para essas pessoas, né, com deficiência física, principalmente, que é a área onde eu mais atuo, né. Enquanto a gente lutava muito para que ocorresse esse artigo na Constituição Federal, existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, constituiu um grupo de trabalho que trabalhou nas normas específicas para a acessibilidade. E foi trabalhar o que é conceito de desenho universal, o que é conceito de acessibilidade, mobilidade, foi trabalhar uma série de conceitos.
E daí o presidente Lula, ao ser eleito, num dos seus primeiros atos, ele assinou o decreto, né, que transformou a norma técnica numa lei. Né? Porque uma norma técnica, uma vez que seja feita pela BNT, né, ela não tem obrigatoriedade, ela tem a recomendação de ser cumprida. A partir do momento que ele transforma a norma em lei, decreto, ela né? vira um decreto, ela vira lei, então ela passa a ser cumprida. Né? Eu acho que a gente tem grandes ganhos a partir disso. Né? Então, nesse sentido... Que avanços vocês destacam, pensando nesses últimos anos? Eu acho que existe toda uma adequação, sobretudo nos equipamentos e espaços de uso público. Hoje a gente tem agências bancárias, hoje a gente tem shopping centers, hoje a gente tem uma série de equipamentos, escolas, né, que estão num movimento de atender, né, uma obrigatoriedade legal, mas já perceberam que isso tem um retorno altamente positivo. Eu sempre cito a cidade de Socorro, que é aqui pertinho da gente, né? Que a cidade de Socorro, quando ela buscou o seu espaço na economia, né? E daí ela descobriu que a terceira idade era um grande nicho para ela. Daí, por uma circunstância própria de uma pessoa com deficiência, é feita uma adaptação de uma pousada. A partir dessa adaptação dessa pousada e a demanda que tinha de hóspedes, a cidade inteira se envolveu num movimento de garantir plena acessibilidade. E a cidade foi premiada pela Unesco como exemplo mundial de acessibilidade. Né? Por que será que uma cidade aqui pertinho, né, que não é uma metrópole, toma consciência disso? Ela só tem ganhos. Né? Então, com certeza, esse investimento retorna economicamente. Né? Então, acho que essa dupla, né, aspectos sociais e questões econômicas, né, é que são os desafios que se colocam hoje para nós dentro dessa temática.